Olha, as ações da Petrobras vêm caindo bastante no último ano. Isso, adivinhe, deixou ela barata de novo. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que as ações da Petrobras estão quase de graça, estão muito baratas, baratinhas, não de acordo com uma opinião minha, não de acordo com uma análise, uma projeção de fluxo de caixa, e sim de acordo com uma estratégia quantitativa de seleção de ações que a gente segue aqui no Clube do Valor, que inclusive vem entregando uma boa performance, bem acima do Ibovespa nos últimos anos. É sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo. Se te interessa, deixa o dedo no like e vamos lá explicar sobre o que está acontecendo com a Petrobras, porque se você vê um vídeo assim, com esse título, você deve se perguntar, né? Pô, a Petrobras não está indo mal? Não está com risco do governo se meter lá, destruir valor? Bom, a Petrobras ela divulgou o resultado do segundo TRI de 2025, revertendo o prejuízo no mesmo período do ano passado, um lucro líquido ali de 26 bi. Aqui vale sempre lembrar que a última linha do DRE é o lucro líquido. Ela muitas vezes é impactada por questões não recorrentes ou não caixa. É por isso essa estratégia que eu vou te mostrar aqui, ela olha para o lucro operacional, algumas linhas acima no DRE, mas dito isso, ela já caiu quase 8% nos últimos dias, evaporando aí 32 bi em valor de mercado. Em linhas gerais, tanto o lucro líquido quanto o EBITDA, que é algo muito próximo do lucro operacional, eles vieram mais ou menos dentro do que o mercado esperava. Parênteses aqui, o que é o que o mercado esperava? É o que acaba sendo o consenso da maioria dos analistas do mercado. Estão ali olhando o case de perto, fazendo projeções, calculando algumas coisas. Mas aí, se o resultado veio em linha com o que os analistas esperavam, por que a queda? Bom, tem dois motivos principais aqui. O primeiro é um anúncio de dividendos abaixo das expectativas que muitos investidores com foco em dividendos tinham. Isso porque a Petrobras reportou um capex de 4,4 bi, uma alta de 9%. Isso acaba pressionando o fluxo de caixa livre da empresa. Que o que é capex? Né? É uma sigla para abreviar Capital Expenditure, que é gastos de capital. Como é que funciona? Uma empresa ela tem o OPEX, que é o Operational Expenditure, que são as despesas dela. Custo da mercadoria vendida, time administrativo, time financeiro, time da diretoria, por aí vai. Isso está lá no DRE e quanto maior é o OPEX, menor é o lucro. Beleza. Agora, CAPEX não. CAPEX não aparece no DRE. É como se você comprasse um imóvel e aí fizesse uma reforma nesse imóvel, uma benfeitoria nele, agregando valor. Tipo a reforma que eu fiz aqui. Quando eu comprei esse imóvel aqui, era tudo quebrado, não tinha nada, não tinha gesso, não tinha piso, não tinha nada. Então eu gastei dinheiro, saiu do meu fluxo de caixa, mas formou o capital, formou o ativo, então pressiona a geração de caixa, não aparece no lucro líquido. Esse é o CAPEX e como pressiona a caixa, faz a empresa pagar menos dividendos. No caso aqui, a Petrobras vai pagar 8,66 bi de dividendos. Desse montante, 28% vai para o cofre do governo. E vale lembrar também que no primeiro TRI ela tinha distribuído 11,72 bi. Só que tem mais, e é aqui que está o grande ponto. O anúncio de volta ao setor de distribuição de gás de cozinha. Até o governo Bolsonaro, a Petrobras atuava em duas áreas de distribuição. Gás de cozinha, pela Liquigás, e também combustíveis líquidos com a DR Distribuidora, a atual Vibra. No entanto, a BR Distribuidora teve o controle vendido em 2019 e a Liquigás teve o controle vendido em 2020. Eu me lembro da Liquigás na infância, veraneando na praia de Torres, passava o caminhão falando: se tem o lacre azul do cachorrinho, pode confiar, é Liquigás. Mas enfim, o que aconteceu? 6 anos depois disso tudo, o conselho da Petrobras vai lá e fala: vamos voltar para o setor? E aí aprovou a volta da distribuição de gás de cozinha, o que tem gerado preocupações no mercado, evidentemente. Segundo analistas do Banco Safra, tal movimento poderia abrir espaço para interferência nos preços de venda, comprometendo o setor. Já segundo fontes do setor, essa decisão partiu de um pedido do presidente Lula, que tem criticado o preço do botijão de gás. Ou seja, tem a sinalização de que a Petrobras pode voltar a um negócio de margens apertadas e com um cheirinho de interferência política no ar. E eu acredito que poucas pessoas acham essa notícia boa. Eu acredito que muitos investidores pensam o seguinte: cara, onde tem fumaça tem fogo, o governo está interferindo na empresa, não é a primeira vez, não é o primeiro governo que faz isso, não vai ser a última, eu vou sair daqui. Sei que tem muita gente que pensa isso. Eu sei que também, por outro lado, tem outras pessoas que olham o gráfico ali, veem ali aquele gráfico sem os dividendos, queda de 20% e pensam: pô, Petrobras é gigante, eu vou comprar, porque caiu. E aqui eu quero te adiantar que o título desse vídeo, a decisão da gente voltar a comprar a Petrobras, não passou nem por A, nem por B. Na verdade, aqui no clube a gente tem um DNA de não tomar decisões assim, com base em teses mais qualitativas, porque eu genuinamente acredito que tudo que eu estou te mostrando aqui, tudo que eu estou te explicando, já está refletido no preço e que é isso que torna algumas ações baratas. E eu sei, não sou ingênuo, se uma ação está barata é porque o mercado tem expectativas ruins para elas. É porque o mercado acredita que vai ter interferência política, por exemplo, ou que essa decisão da Liquigás não é a melhor decisão para maximizar o valor dos acionistas. Isso me leva ao segundo ponto sobre o que é uma ação barata. É que uma ação barata não tem nada a ver com a cotação,
a cotação da ação. Tipo, a Petrobras está R$30, então ela tá cara, barato mesmo tá 8, que tá alguns centavos. Não, esquece isso. Quando a gente fala que uma ação tá barata, é porque existe uma forma em que a gente estima que ela está sendo vendida por um preço abaixo do seu real valor. E tem diferentes formas de você estimar isso. Sei que tem gente que olha para o preço por lucro, tem uma relação de preço por lucro de 5 e pensa, poxa, a empresa sendo negociada 5 vezes lucros anuais, tá barato. Tem gente que olha para o PVPA e pensa, poxa, está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial da ação, tá barato. Enfim, tem gente que pega e analisa o balanço demonstrativo de geração de caixa da empresa, as perspectivas do setor, projeta fluxos de caixa para o futuro, traz esses fluxos a valor presente e chega a um preço justo da ação, uma outra forma de determinar se uma ação está barata ou não. Eu já te adianto que o que a gente faz aqui no clube é um pouco diferente. Nada disso que eu citei até aqui que a gente olha. Warren Buffett dizia que o mercado de ações é projetado para transferir dinheiro do ativo para o paciente. Warren Buffett tem vários cases de sucesso e um deles é a Coca-Cola, que ele comprou em 1988, em meio a uma crise, porque os múltiplos estavam atrativos, não porque o cenário econômico estava bom, ele estava péssimo. E o que isso aqui tem a ver com a Petrobras? Bom, traduzindo para o cenário atual, quando você ouve, Ramiro, mas e os dividendos menores, e o Lula, e a distribuição de gás? No longo prazo, eu genuinamente acredito que isso aí vai importar menos do que você imagina, e no curto prazo eu acredito que é isso que torna uma ação barata. Toda ação barata tem uma história ruim por trás dela, que é o que cria esses preços menores. E esses preços menores, em relação à métrica de valor, no caso, eles também demonstram que o mercado ele tende a dar um peso muito grande para as coisas que aconteceram há pouco e um peso menor para as coisas importantes que não aconteceram tão recentemente. Então, um viés comportamental chamado viés da recência. Bom, a grande questão é como é que a gente faz aqui hoje para definir se uma ação está barata ou não? Bom, a gente olha para dados quantitativos. Nossa estratégia das ações mais baratas da Bolsa é fruto de uma série de passos que estão na tela agora, e no final a gente chega num ranking daquelas que são as mais baratas. Olhando para um múltiplo muito similar ao EV/EBIT. Aqui na sua forma contrária, a gente chama de Earning Yield, mostra o lucro operacional da empresa dividido pelo valor que alguém paga por ela. E essa estratégia, nos últimos 10 anos, trouxe uma performance muito boa, bem acima do mercado. E quem é clubista raiz sabe que eu falo da estratégia das ações mais baratas da Bolsa aqui, ó, há muitos anos no YouTube. Só que o ponto é que essa estratégia está para ficar ainda melhor. Como assim? Aqui no Clube do Valor, a gente tem 240 pessoas trabalhando. A gente tem uma área inteira dedicada às estratégias de investimentos, liderada pelo André, que é meu sócio, é CFA, depois procura a certificação mais difícil, mais cobiçada no mercado financeiro, e um time brilhante de pessoas ali trabalhando para melhorar a forma com que a gente faz nosso trabalho. E esses caras descobriram uma forma de destravar ainda mais potencial de uma carteira focada em ações baratas. Uma forma que eu vou mostrar e vou explicar num evento online, numa live que vai acontecer no dia 2 de setembro, numa terça-feira, às 19 horas, que se você investe em ações baratas ou quer começar a investir em ações baratas, você tem que participar. Para participar, basta apertar aqui no link na descrição ou aqui nesse botão, garantir sua vaga. Esse é um conteúdo muito bom, muito aprofundado, beleza? Dito isso, no método das ações mais baratas da Bolsa, nesse mês de agosto, a Petrobras está no ranking. Ela está entre as mais baratas. Está ali na 9ª colocação no ranking das ações mais baratas da Bolsa. Por isso ele está no nosso fundo de ações baratas, que é o fundo que teve essa performance que os nossos clientes de Wealth têm acesso. Agora a parte mais importante do vídeo. Embora a Petrobras esteja barata, se ela despencar, se ela cair 80%, 90%, tá tudo bem. Porque um dos pilares dessa estratégia é a diversificação. Tem 20 diferentes ações em carteira por causa do autor desse livro que está na tela, o Joe Greenblatt, que num outro livro dele, chamado You Can Be a Stock Market Genius, mostrou esse estudo aqui, em que ele diz que quando você tem duas ações, você reduz em 46% do risco não sistemático, o risco de uma ação individual, uma empresa individual, marcar negativamente a performance da sua carteira. Mas quando você tem 16 ações, ou seja, está mais diversificado, você reduz em 93% esse risco não sistemático. E quando você tem 32, você reduz em 96% desse risco não sistemático. Então essa estratégia de ações baratas, ela conta com 19 outras ações na carteira. Assim a gente está protegido. E mais, tá? Para os nossos clientes de Wealth aqui no Clube do Valor, que a gente já tem, de patrimônios que vão de 200 mil a 50 milhões, não tem só ações brasileiras, tem ações norte-americanas, tem renda fixa. Então a gente pensa muito em como preservar e multiplicar esse patrimônio no longo prazo e não apostar tudo em uma ou outra ação. Porque não é porque está barato, não é porque está quase de graça, de acordo com essa estratégia, que Petrobras não pode cair. Alinhados, combinado? Então, para você estar junto conosco do clube e conhecer melhor essa estratégia na sua versão 2.0, aperta aqui, eu te vejo dia 2 de setembro. Era isso, um grande abraço e até mais.